Olá, igreja, boa noite. Eu continuo me chamando Euriano. Bom, hoje a gente inicia uma nova série, que ela não é tão nova assim, porque nós já fizemos Mulheres Notáveis outras vezes. A gente troca aí algumas mulheres, algumas permanecem, mas a gente inicia esta nova série em 2026, então Mulheres Notáveis iniciando hoje. E vamos iniciar falando desta mulher notável, dessa jovem notável, que é Esther, a famosa rainha Esther. Vamos ler Esther capítulo 2, verso 5, para saber quem foi esta mulher notável, de quem nós estamos falando aqui. Esther capítulo 2, verso 5. Eu estou lendo na versão NVT, os nomes alguns mudam de acordo com a versão, então vai ter nome... Por exemplo, Xerxes, em uma Bíblia vai ser Xerxes, em outra Assuero, vai ser Mardoqueu em uma, Mordecai em outra, então vai mudar de acordo com a versão, porque algumas versões utilizam o nome na sua versão hebraica e não na sua versão persa. Eu estou lendo na NVT, Esther capítulo 2, verso 5 diz: Nesse tempo havia na fortaleza de Suzã, ali na capital administrativa ali do império, na fortaleza de Suzã, um judeu chamado Mardoqueu, filho de Jair. Era da tribo de Benjamim e descendente de Quis e Simei. Sua família estava entre aqueles que, com Joaquim, rei de Judá, tinham sido deportados de Jerusalém para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Mardoqueu tinha uma prima jovem, muito bonita e atraente, chamada Hadassa, também conhecida como Esther. Quando o pai e a mãe de Esther morreram, Mardoqueu a criou como a sua própria filha. Então, é neste segundo capítulo que nos é apresentado quem é essa mulher notável Esther. Bom, se essa plateia aqui fosse o Geração Futuro, aqui fosse as crianças do Geração Futuro, essa história ela poderia ser contada assim. Era uma vez, há muito tempo atrás, uma moça muito bonita chamada Esther. Ela era pobre, ela não tinha papai nem mamãe. Então ela morava com seu primo mais velho chamado Mardoqueu. Um dia o rei daquele lugar, que morava num palácio gigante, cheio de ouro, aquele rei estava sozinho, ele queria casar e ele decidiu procurar uma nova rainha. Ele mandou chamar as moças mais bonitas da cidade e quando o rei viu Esther, ele pensou: uau, que moça linda, que moça bela, que moça especial. E adivinha só? Ela se torna a rainha da Pérsia, a esposa amada do poderoso rei Xerxes. Bom, essa é a história que a gente, quem é pai aqui de menina, tem aqueles livrinhos, né? As heroínas da Bíblia. A história é contada dessa forma, né? Feito conto de fadas ali para os nossos filhos, né? E a gente deve contar assim, dessa forma, né? Mas para contar aqui para uma plateia de gente adulta, então a gente não vai ser tão conto de fada assim, né? Assim, não vai ser uma história tão de princesa da Disney, porque esse status de rainha, ele se torna um pouco inatingível para nós, para as mulheres de hoje em dia, então se torna inatingível, pensando no seu dia a dia, pensando naquele leão que você mata por dia, então a história de Esther pode estar muito distante. Outras mulheres que nós iremos abordar aqui, como Ana, como Ruth, tornam-se até histórias mais próximas, que você olha ali para aquela personagem e diz: não, isso aqui tem a ver comigo. Mas a história de Esther, ela parece muito distante da realidade, parece muito distante de nós, mulheres, homens. Agora ela se torna próxima de nós quando nós percebemos que se trata de uma pessoa que, assim como a gente, vivia num mundo, vivia numa era, vivia numa época pagã, no mundo secular. Aí sim ela se aproxima de nós. Ela vivia num mundo onde ela era tentada a ser como as pessoas com as quais ela convivia. Isso é nossas redes sociais, né? Que toda postagem, tudo aquilo que a gente vê nos faz querer ser igual o que está sendo colocado lá. Então eu quero ter aquela vida, eu quero ter aquele carro, eu quero ter aquele status, eu quero ter tudo aquilo. Então é esse tipo de mundo, isso se aproxima de nós. Uma moça que um dia percebeu que a Pérsia e o local onde ela nasceu e se criou, não era o seu verdadeiro lar.
Então, essa história não é só de Esther, essa história não é só de Mardoqueu, essa história é a minha história, é a sua história de pessoas que vivem aí na batalha do dia a dia, matando um leão por dia, caindo, se levantando, buscando encontrar restauração e graça em Cristo Jesus. É nessa hora que nós percebemos que Esther, ela não está tão distante de nós. E nós podemos dizer aqui que nós somos todos Esther diante desse momento aí. Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua palavra, Jesus. Obrigado pela Tua mensagem que aqui é revelada. Uma história antiga, está lá no Antigo Testamento, mas como a Tua palavra se faz viva a cada dia, ela se renova a cada dia. Então ela faz muito sentido para nós. Então nos ajuda a entender o texto, a perceber aquilo que o Senhor quer nos falar hoje, 2026, tirar as lições que nós precisamos tirar daqui, Senhor, para fazer diferença na nossa vida. Uma mensagem que venha fazer sentido na nossa mente e principalmente em nosso coração. Eu te peço, te louvo, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Onde está Deus? Onde está o Senhor nessa história? A história de Esther está no livro que leva o seu nome. Assim como Ruth tem um livro, Esther também tem um livro que leva o seu nome. Um livro que a princípio gerou muitas dúvidas se ele seria incluído no cânon bíblico. Tanto pelos estudiosos judaicos, como também pelos líderes da igreja primitiva. Ficou aquela dúvida, coloca ou não Esther no cânon bíblico? Isso porque Esther não menciona o nome de Deus. Um dos principais motivos é esse. Por não mencionar o nome de Deus nos 10 capítulos, então não poderia contar, como também tem poucas referências à cultura judaica. Só que após longos debates, os concílios e tal, eles entenderam que não é porque o nome de Deus não é mencionado que ele não está presente. Porque o Senhor está presente ali. Deus está presente nessa história do começo até o fim. Do primeiro capítulo até o 10º capítulo, o Senhor está presente. Ele não vai estar presente como no Êxodo, que você vê Deus se manifestando através de maravilhas, através de milagres, através de sinais, é uma sarça ardente, é Deus falando diretamente com o personagem, com o herói da história, com Moisés. Não, Deus ele não se manifesta desta forma. A gente não vê aqui Deus conversando com seus heróis. Mas isso é bom. Isso é bom para a gente entender que Deus é aquele Deus que se manifesta no trovão, naquele barulho forte, mas Ele é o Deus que se manifesta na brisa suave, assim como Ele se manifestou para Elias. Tem gente que acha que o culto ele só foi uma bênção, ele só prestou se tiver gente falando em línguas, profecias, curas, o povo rodopiando. Meu amigo, se tiver, hoje o culto foi uma bênção. Hoje falou comigo. Hoje sim eu vi o milagre acontecer naquela IBC. Só que quem busca tanto ver milagre dessa forma, não percebe Deus fazendo o maior milagre que acontece todas as vezes que nós nos reunimos aqui nessa igreja. Quando você se reúne no seu grupo de relacionamento, que é Deus fazendo milagre e transformando os corações. Aquele milagre que é invisível, que ele não se manifesta assim, dessa forma tão pública, mas ele vai fazer diferença no dia a dia. Transformação de coração. Deus operando no coração, operando na sua vida, mudando o seu caráter, mudando a sua vida. Todos os domingos acontecem milagres extraordinários aqui nessa igreja. Você crê nisso? Acontece sempre, sempre. Nesse livro nós vemos Deus assim, operando de maneira invisível. Deus operando no silêncio, Deus operando ali nos bastidores. Aqui, Deus opera como um tapeceiro. Como foi a música cantada aqui pela Julie, a música do Estênio Márcios, que nós cantamos agora há pouco. Deus ele vai fazendo o seu trabalho ali, incansável, no seu tear. E ali ele vai fazendo aquela costura. Quem olha do avesso não imagina, não sabe no que é que vai dar, porque o tapeceiro está lá construindo com aquelas linhas atrás do tapete. E você olha e diz, no que é que isso vai dar? Só que ele é o grande tapeceiro, ele sabe o fim desde o começo. É assim que Deus opera neste livro. Nós não vemos o nome de Deus, mas nós percebemos a providência divina acontecendo por meio de pessoas comuns,
que são colocadas na hora certa, são colocadas no lugar certo. Isso acontece conosco. Nós sentimos a presença de Deus. Eu não consigo escutar de forma audível, assim, Deus falou comigo aqui, agora eu escutei a voz de Deus. Mas eu sinto a presença de Deus. Eu percebo Deus na minha vida. Isso acontece com você quando você está diante de Deus. Ali de maneira invisível, mas de uma maneira soberana e maravilhosa, Deus operando. Então, é um livro que tem 10 capítulos e a gente vai contar aqui, pincelar alguns versículos para a gente entender o porquê que Esther é essa mulher tão notável. Bom, eu quero fazer primeiro uma recapitulação desse período aí, que é o período do Império Persa. Nós vimos um pouco disso na série Daniel, o pastor Armando nos trouxe ali sobre o Império Babilônico, Neobabilônico, então dá para a gente entender um pouquinho onde é que se encaixa Esther aqui, a história de Esther nesse momento aqui do Império Persa. Isso. Então, em 722 a.C., o reino de Israel estava dividido em reino do norte e reino do sul. Reino do norte a gente tinha Israel, reino do sul nós tínhamos Judá. E ali o Império Assírio invade o reino do norte e dá fim ao reino de Israel, ficando só Judá ali no sul, em 722. Depois vem o Império Neobabilônico de Nabucodonosor, pode voltar. O Império Neobabilônico de Nabucodonosor em 609, então ele invade ali, ele destrói o Império Assírio. E nesse caso aí também o reino de Judá, as pessoas são deportadas para o cativeiro babilônico. É onde a gente tem a história de Daniel, que o pastor contou aqui na série passada do mês de março. Daniel ele é deportado nesse momento ali para Babilônia. 70 anos depois, porque a Bíblia fala que o cativeiro babilônico iria durar 70 anos. Então 70 anos depois, em 539, vem o rei Ciro II com o Império Persa, invade o Império Babilônico e ali toma de conta e cria um império muito grande em 539. Essa história a gente vai ver no livro de Esdras, lá está contando quando esse rei assume, e ali começa o que é chamado de diáspora judaica, que é alguns judeus voltam para Jerusalém, nem todos voltam porque já tinham feito a sua família, já tinham construído as suas casas, já tinha passado um bom tempo, 70 anos, então alguns se mantêm ali na Babilônia, onde eles estavam ali construindo. Então esse Império Persa é um império que ele é um império muito longo, pode passar. Ele dura cerca de 2 séculos, a gente tem ali, depois de Ciro, a gente tem o rei Cambises, depois a gente tem o rei Dario, e depois nós temos o rei Xerxes ou Assuero, que é esse que a gente fala aqui no livro de Esther. Rei Dario também encontra-se ali no livro de Esdras, fala um pouco sobre ele. Então, o que é que a gente tem aqui? Xerxes, ele tem um desafio de ser melhor do que o seu pai. O seu pai foi um grande rei, o rei Dario, e ele tinha o desafio de ser melhor do que ele, de ganhar as batalhas que seu pai não ganhou. Então ele era um rei que fazia de tudo para ser bastante poderoso. O seu pai, em 490 a.C., ele enfrenta uma batalha que ficou até famosa, que é a batalha da planície de Maratona. E ali é uma batalha onde ele, como persa, ele vai enfrentar os gregos, ele perde essa batalha. Os gregos ali naquela vitória, pega um pobre de um soldado, não tinha necessidade de fazer isso, né? Pega o soldado e diz assim, vai correndo até Atenas, até a capital, e vai contar para todo mundo que a gente ganhou essa batalha. Aí o pobre do soldado saiu correndo, tinha direito nem a água, chegou lá cansado, morto de cansado, 40 quilômetros, contou da vitória e depois caiu, o pobrezinho, caiu morto no chão, cansado, com sede. Por conta disso, os corredores aqui de plantão, né? Por conta disso é que surge a maratona. Então, quando vai criar a maratona na Grécia, aí lembrou dessa história, desse rapaz que correu 40 quilômetros e cria-se, então, a maratona que é de 42 km. Então, o seu pai havia perdido, o rei Dario havia perdido essa batalha, a batalha na planície de Maratona. Então, esse rei, quando ele assume, ele diz, não, eu tenho que ser melhor do que o meu pai, eu tenho que conquistar aquilo que meu pai não conquistou, eu tenho que vingar o meu pai. E a história de Esther até poderia ser contada, gente, como um filme de romance, sabe? Aqueles filmes de comédia romântica da sessão da tarde. Sabe como é? A Rosinha gosta desses filmes. Quando eu vejo ela, quando ela tem tempo de parar para assistir alguma coisa, quando eu estou vendo, é a mesma história, a meninazinha pobre que vai encontrar o príncipe querido, geralmente lá na Inglaterra, e se apaixona por ele. A gente só muda o ator e o nome do personagem, mas a história é a mesma, né?
da menina apaixonada. Então, esta poderia ser uma história de comédia, porque de um lado nós temos uma menina pobre, né, órfã de pai e mãe, que do outro lado a gente tem um rei poderoso, cujo esse império, ele ia da Índia à Etiópia, era enorme, ele contabilizava um total de 127 províncias. Esta informação a gente tem lá no capítulo 1 de Esté, já no versículo 1. Só para você ter ideia assim, do tamanho do poder deste rei, tudo aquilo que ele tinha, no versículo 3, olha só o que aqui diz. Este rei, ele ofereceu um banquete a todos os seus nobres e oficiais, convidou todos os oficiais militares da Pérsia e da Média e os príncipes e nobres das províncias. Ali ele já estava organizando o seu grande exército para tentar destruir a Grécia, a tentar combater ali contra a Grécia. A festa durou 180 dias, 6 meses de festa, gente, é tempo demais. 6 meses, já pensou? 6 meses de festa, ninguém trabalha, só curte. 180 dias, na verdade foi 187, que foi 180 mais 7 dias. E foi uma demonstração formidável da grande riqueza do império e da pompa e esplendor da sua majestade. Ou seja, um rei amostrado. Um rei que disse, agora eu vou me amostrar para todo mundo. Eu sou dono disso aqui tudinho. E vocês vão ver o quanto eu sou poderoso. Eu posso pagar uma festa de 180 dias, então eu vou pagar uma festa de 180 dias. E ele tinha uma esposa muito bonita. Essa esposa, a rainha Vasti. E no último dia da festa, ele a chamou para que ela desfilasse diante ali dos seus convidados, dos outros homens ali. Só que os estudiosos dizem que ele chamou ela para vir com a sua coroa real e desfilar diante dos outros. Os estudiosos dizem que era somente com a coroa real. Então a rainha Vasti diz, não, eu não vou me sujeitar a isso. Eu não vou me tornar um troféu na sua mão para poder me exibir na frente dos outros homens ali. Então, ela recusa isso, ela vai frustrar o seu esposo. Aconselhado então pelos seus sábios, ele então diz, olha, rei, você vai ter que acabar com esse casamento, tem que destronar a rainha Vasti, porque já pensou, se todas as mulheres agora do palácio sabem dessa história, o senhor não fez nada, aí elas vão começar a se levantar contra os maridos também. Então tem que dar o fim nessa história. Então esse pobrezinho, coitadinho do rei Xerxes, do rei Assuero, ele foi humilhado pela esposa dele. E aí ele teve que fazer algo aqui nesta comédia romântica. Olha o decreto que ele faz no versículo 22 do capítulo 1. Ele vai dizer, enviou cartas a todas as partes do império, a cada província, são 127, em sua própria escrita e língua. Olha só o que ele diz, proclamando que todo homem devia ser o chefe da sua própria casa e ter sempre a última palavra. Ou seja, sim, senhora. Decreto assinado pelo rei, que tinha que ser desse jeito, que tinha que acontecer dessa forma. Mas esse rei, ele não era um personagem de um filme romântico, gente. Esse rei não era um personagem de um filmezinho de sessão da tarde. Ele está muito mais para um tirano megalomaníaco. Ele está muito mais para o personagem do Rodrigo Santoro ali naquele filme 300 de Esparta. Sei quantos assistiram esse filme nos anos 2000 e alguma coisa, né? Então ele está muito mais para isso aí. Tem uma imagem aí, pode colocar, por favor? Ele está muito mais para o Rodrigo Santoro no 300 de Esparta do que para o príncipezinho, para o rei da história de Esté lá na novela da Record. Ele está muito mais para esse tirano megalomaníaco. Era alguém que fazia tudo pelo poder. Era um rei louco, inclusive. Tem um historiador, o Tom Holland, que ele tem um livro chamado Fogo Persa. Ele conta algumas histórias desse rei e ele vai dizer que teve um momento lá que ele constrói uma ponte e o mar, ele tão revoltoso esse mar, ele derruba essa ponte. Ele é tão louco esse rei que ele manda açoitar o mar com 300 chicotadas. Vamos dar 300 chicotadas no mar porque derrubou a minha ponte. Aí ele pega fogo, ferro em fogo, em brasa, joga no mar para poder queimar este mar como se ele fosse um escravo. Então ele precisava, esse mar ele tem que se render a mim porque ele se achava um Deus. Então para você ver o nível de loucura que era este rei. Então estamos falando desse Xerxes megalomaníaco, poderoso e louco também, que depois ele vai para a batalha contra os 300 de Esparta, contra o rei Leônidas, e ali ele não é muito bem sucedido nessa batalha, e quando ele volta,
ele volta e vai à procura dessa nova rainha. Então, a história lá com a rainha Vasti acontece em um ano lá. 4 anos depois é que ele volta e vai atrás de procurar essa nova rainha. Só que o que acontece aqui não é um reality show, tá? Não é um concurso para escolher agora a nova esposa do rei. Aqui não é um casamento às cegas do Netflix, não é um vai dar namoro do Rodrigo Faro, não é nada disso. Aqui não acontece um concurso onde as mulheres solteiras se inscreviam para participar. A realidade aqui é uma convocação sem direito à negação. Ia sair à procura no reino das mulheres mais belas, das mulheres mais bonitas, e elas tinham que vir. Elas não tinham opção. O que a gente tem aqui se assemelha muito mais a um sequestro das moças mais belas do que a um concurso. Essa é a realidade da situação de Esther. O comentarista bíblico Ian Dugid, ele comenta que naquela época não havia escolhas. Tudo que alguém possuísse, incluindo o seu corpo, poderia e iria ser reclamado pelo império se assim ele o desejasse. Então, não, por isso que não é esse conto de fadas, sabe? Elas seriam arrancadas das suas casas para não voltar mais. Uma seria escolhida rainha, mas as outras, elas não voltariam para casa. Elas iriam para o harém do rei, para quando ele quisesse usar, agora eu quero aquela ali, chame fulana de tal. É assim a realidade daquela época. Elas estariam lá para ser usada quando quisesse. Então, entre essas jovens está uma jovem chamada Hadassa, uma menina órfã de pai e mãe, criada pelo seu primo Mardoqueu, ou Mordecai, como tem em algumas bíblias. Hadassa era seu nome em hebraico, significa murta, que é uma plantinha. Tem aí a imagem, ela se mantém sempre verde, e ela tem aí a sua flor nesse formato de uma estrela. Esse é o significado do seu nome. Mas essa jovem, ela e sua família, eles nascem fora de Israel. Eles nascem distante da sua verdadeira identidade. Eles já nascem ali naquele contexto persa. Ela é uma jovem judia que nasceu e vive neste mundo persa. Um mundo que ela e seu primo já estavam bem habituados a viver. Tanto que eles eram conhecidos pelos seus nomes persas e não pelos seus nomes hebraicos. Não pelos seus nomes de judeus. Seu primo tinha um nome que lembrava o nome do deus pagão Marduk. Marduk era o deus lá da Babilônia, que se tornou também deus do Império Persa. Então, Mardoqueu tem a ver com Marduk, com esse deus pagão. E o seu nome, Esther, lembra o nome da deusa pagã Estar. Aqui na série de Daniel, o pastor trouxe até a imagem daquele arco ali, daquele portal de entrada, que é o portal de Estar, que era em homenagem a essa deusa pagã. Esther, Estar. Esther significa estrela, uma estrela que brilha mais do que as outras mulheres presentes ali no palácio. Esther é um nome realmente bem mais adequado para se viver com tranquilidade na Pérsia. Era um nome que ninguém ia questioná-la, porque ela tinha um nome realmente de uma deusa pagã, uma deusa que eles conheciam. E foi isso que aconteceu. Provavelmente ela vivia naquele palácio, apesar desta convocação, mas ela estava em paz, ela estava feliz, ela estava até empolgada, porque ela foi notada pelo encarregado do harém. Ela conquistou a simpatia daqueles que estavam ali. O encarregado do harém ficou fascinado por ela. E assim, ela e outras 7 mulheres tiveram um tratamento especial. Então elas saíram à frente das outras com esse tratamento especial que foram dadas para elas. Seu primo Mardoqueu a orientou a não revelar a sua verdadeira identidade. E assim ela fez. Ela deixa de lado a Hadassa para ser Esther. Ela deixa de lado a ideia de ser uma planta enraizada no solo, no formato de uma estrela, para ser apenas uma estrela do mundo pagão. É isso que ela decide fazer. Uma estrela que foi notada e escolhida, como a gente vê lá em Esther capítulo 2, verso 6. Esther foi levada ao rei Xerxes no palácio real, no mês de dezembro, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que qualquer outra moça. Agradou-se tanto dela que pôs a coroa real sobre sua cabeça e a declarou rainha em lugar de Vasti. Agora, como a gente passou recentemente pela série Daniel, quero que a gente faça aqui um contraste com o Daniel, com a história que nós vimos recentemente ali no mês de março. Bom, nessa série o pastor Armando nos trouxe esse jovem
que ele é levado pelo Império Babilônico ali, ele vai para aquele cativeiro babilônico. E assim como Esther, Daniel, ele tinha algo que interessava ao palácio, que interessava ao rei. Ele era alguém muito sábio, alguém muito inteligente, que disse, não, esse aqui eu vou recrutar para estar comigo no palácio, para oferecer algo aqui, para trabalhar aqui no palácio. Então, Esther, ela chega no palácio devido à sua beleza, né, devido àquilo que ela apresenta exteriormente. Daniel chega no palácio ali com a sua sabedoria, com a sua inteligência. Só que diante de todo aquele conforto, Daniel resolve não negar a sua identidade. Desde o início, Daniel foi muito firme em relação à sua identidade, quem ele era, de onde ele veio. Daniel, ele conseguiu viver em outro reino, sem absorver a cultura por completo daquele reino. Ele sabia até onde poderia ir. Então, o meu nome vai ser trocado. Tudo bem, não tem problema nenhum, eu tenho um nome persa. Você vai vestir um traje assim, não tem problema nenhum vestir o traje. Agora, chega um momento na vida de Daniel que ele disse assim, aqui eu não posso passar mais. Aqui eu não vou negar minha identidade. Então, Daniel resolve não se contaminar com as iguarias do rei, porque ali ele estaria negando a sua identidade se ele fizesse algo assim. Já com Esther é diferente. Esther, ela esconde a sua identidade e ela não vê problema nenhum em se contaminar com as iguarias do rei, em comer do banquete do rei. As leis alimentares naquela época tinham as funções de separar o povo de Deus dos outros povos. Então, para Esther e para Mardoqueu, que queriam viver naquele mundo persa, como alguém ambientado àquele mundo, então, eu poderia viver assim, comendo dessa alimentação, porque ninguém vai saber, ninguém vai descobrir que nós somos judeus, ninguém vai descobrir realmente qual é a nossa verdadeira identidade. Então, é bom viver assim. Então, para eles não tinham problema nenhum em viver assim. Nesse ponto da história, essa mulher notável, ela não é um exemplo para a gente seguir, neste ponto aqui da história. Mas será que nós podemos julgar Esther por agir assim? Será que nós podemos julgar Esther por negar a sua identidade? A tentação de Esther não seria a nossa tentação de negar a nossa identidade na Pérsia onde Deus nos colocou? A tentação de Esther não seria a nossa tentação de ser a daça na igreja aos domingos, aqui onde nós estamos, uma bênção, glória a Deus, aleluia. Mas lá onde Deus nos colocou, a gente ser Esther e não dizer para ninguém quem nós somos de verdade? A Pérsia, ela não é só um local, um ponto geográfico no mundo, onde é Irã atualmente. A gente não está falando desse local geográfico. A Pérsia é o local onde Deus me colocou, onde Deus te colocou. A Pérsia é o teu trabalho, a Pérsia é a tua vizinhança, a Pérsia é a tua faculdade, é a tua escola. Qual é a tua Pérsia? Onde foi que Deus te colocou? Talvez você esteja como Esther, escondendo a sua verdadeira identidade, se deixando levar pelos banquetes que este mundo tem para oferecer. Será que nós podemos julgar Esther? Talvez seja difícil ser um cristão de verdade. Porque se você começar a agir como cristão de verdade, você vai precisar abrir mão de algumas coisas. E aí quando envolve poder, riqueza, sucesso, aquilo ali não bate muito bem com o papel verdadeiro de ser um cristão. E aí você tem que optar pelo que você deve escolher. Euriano, eu luto para ser como Daniel. Não me contaminar com as iguarias do rei. Agora eu estou na igreja desde criança, desde 8 anos de idade. Quantas vezes eu não vivi com essa identidade secreta, sem conseguir influenciar ninguém que estava ao meu redor, sem conseguir revelar a minha verdadeira identidade, sendo envolvido, sendo tragado pelo meio onde eu estava, querendo fazer tudo o que os outros faziam, sem dizer realmente quem eu era, sem falar da minha verdadeira identidade. Mas ao mesmo tempo eu lembro que não somente nós sofremos com isso. Eu lembro do apóstolo Paulo lá em Romanos 7, 23, ele reconhece que dentro dele há uma lei que está em guerra com a sua mente e o torna escravo do pecado. O bem que ele quer fazer, ele não consegue fazer. Paulo é muito sincero ao falar sobre isso lá em Romanos capítulo 7. Mas gente, eu não vim aqui falar mal dessa mulher notável, até porque não faz sentido a gente fazer uma série sobre mulheres notáveis, e até agora eu só falei mal da pobre da Esther. Não vim falar mal dela, porque essa história
tem um momento na história que os faz lembrar que a Pérsia não era o seu verdadeiro lar. E a gente vê isso acontecer já no capítulo 2, no finalzinho do capítulo 2. Nós vemos que Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei e dá um jeito de Esté ficar sabendo, e assim ela contará ao rei. O texto diz que houve uma investigação, descobriram a conspiração, tinha 2 cabas lá que estavam tramando contra o rei, descobriram a conspiração, pegaram os conspiradores, a vida do rei foi poupada, a história foi registrada no livro do reinado, só que não houve recompensa alguma para Mardoqueu. Mardoqueu foi esquecido nessa história. O rei não sabia que tinha sido Mardoqueu que havia descoberto isso. E ao invés de Mardoqueu, quem é honrado é um homem chamado Amã. Esse homem, ele se torna o segundo homem do império, ele se torna o conselheiro do rei. Amã, ele se sentia tão poderoso, sabe aquelas pessoas que, rapaz, não dê poder para essas pessoas não, porque se der, vai gerar problema. Amã era esse cara, não dê poder para ele. Ele se sentia tão poderoso agora na posição em que ele estava, que ele exigia que por onde ele passasse, as pessoas tinham que se curvar diante dele. Aí o que é que acontece? Até então Mardoqueu estava ali, ó. Dá para mudar o nome? Vamos mudar o nome. Dá para comer do banquete do rei? Vamos comer do banquete do rei. Só que chegou um momento que não dá mais. Chegou um momento que ele percebe que a Pérsia não era o seu lar. Chegou um momento que ele disse, essa não é a minha identidade, eu não posso viver dessa forma. Então, diante de todas as pessoas que haviam naquele império, Mardoqueu era o único que não se prostrava, que não se rendia diante de Amã. Porque Mardoqueu sabia que ele só poderia se render diante de Deus, diante de Jeová, diante de Yahvé. Ele só poderia se curvar diante do Senhor e não de nenhum homem. Ele foi até capaz de comer do banquete do rei, mas se curvar e se render a um homem, não. Aí já era demais para Mardoqueu. Essa irreverência o fez ser odiado por Amã, que ao descobrir a sua verdadeira identidade, convence o rei a publicar um decreto que aniquilasse o povo judeu presente em todas as 127 províncias. Então, o que tivesse de judeu espalhado pelo mundo, iria morrer. Um detalhe é que a gente vê no texto, Amã, ele não falou quem era esse povo para o rei. Ele só havia dito que havia um certo povo. Então o rei, ele assina um decreto sem saber que está falando do povo judeu. É um certo povo que está se levantando contra o reino e tal. Então o rei, ele assina esse decreto, ele lança sortes e fica aí para daqui a um ano esse genocídio acontecer. Mais um ano, gente, para o nosso Deus que é o tapeceiro e que sabe o fim desde o começo, hein? Isso lá era nada. Um ano eu termino esse tapete aqui, bem rapidinho aqui, pode deixar. Mas o povo, Deus estava tranquilo no seu tear, trabalhando da forma como deveria trabalhar. Agora o povo não, o povo ficou muito nervoso com aquilo que estava acontecendo. Deixa eu abrir um parênteses aqui, por que é que Amã tinha tanto ódio do povo judeu? Conversando com o pastor Hamilton, aí o pastor Hamilton dizia assim, rapaz, isso aqui é problema de família, viu? É caso de família. E de fato, a gente já falou Casamento às Cegas da Netflix, falamos de filme de sessão da tarde, falamos de Vai Dar Namoro do Rodrigo Faro, agora é um programa do SBT, Casos de Família da Cristina, não sei o que, o nome dela. Vamos tentar entender aqui esse caso de família. Por que é que Amã tinha tanto ódio do povo judeu? Tudo vai começar no ventre de Rebeca. A Bíblia diz que os irmãos gêmeos, Esaú e Jacó, eles já brigavam ali dentro daquele ventre ali. Então, quando eles saem do ventre, quando eles nascem, Jacó, a gente sabe a história, ele rouba a primogenitura do seu irmão. Ali Esaú promete vingança eterna ali contra Jacó. Tem um momento até que eles se entendem ali, mas cria um problema na família, uma mágoa, um rancor, uma luta tão grande naquela família, que Esaú quer matar o seu próprio irmão. Esaú tem o seu nome mudado para Edom, e dele vem os Edomitas, certo? E Jacó tem seu nome mudado para Israel, e dele vem os israelitas. Então a gente tem os povos edomitas e os povos israelitas. Os edomitas depois eles se tornam um povo judeu, isso na época já dos macabeus ali, antes de Cristo. Inclusive Herodes, o rei Herodes, ele é um edomita. Então mais à frente eles vêm se tornar um povo judeu. Mas a gente tem nesse momento edomitas e israelitas.
Jacó, ele tem os seus 12 filhos, né? Aqui formam as 12 tribos. Esaú tem 5 filhos. E de Esaú sai um filho chamado Amaleque. E desse filho sai o povo amalequita. Certo? De Jacó, a gente tem as 12 tribos, tem um dos seus filhos que é Benjamim, e sai os benjamitas. Então, daí vai a ramificação dos povos acontecendo ali. O que acontece? A gente vê lá em Êxodo capítulo 17, que quando Israel está saindo ali do Egito, ali em busca da terra prometida, tem uma hora, um momento, que o povo de Israel é atacado pelos amalequitas. E é atacado covardemente. Deuteronômio 25 vai falar sobre esse ato covarde. É atacado pelas costas, então muita gente morre, idoso, criança, muita gente morre ali. Aquilo faz Deus dizer assim, os amalequitas têm que ser exterminados. Então, coloca-se ali, Deus coloca uma lei diante do povo de Israel, que esse povo não deve continuar pelo que eles fizeram com o povo de Israel. A história vai se passando, quando chega no período do rei Saul, já no período do reino ali, Saul ele tem a oportunidade de acabar com aquele povo ali. Só que Saul ele vence a guerra. O rei se chamava Agag. Então Saul, Agag um amalequita e Saul um benjamita. Então ele vence a guerra, mas ele poupa a vida de Agag e ele comete algo que foi um pecado grande ali, porque ele fica com as coisas dos amalequitas, que não era permitido. Então ele fica com essas coisas. Aí Deus disse assim, a partir de agora, Saul deixa de ser rei e vai escolher um novo rei, que é Davi. Então a gente chega nesse momento da história, onde a gente tem ali do lado os amalequitas e o seu descendente ali, que é Agag, e você tem do outro lado ali o pessoal, os israelitas, com o pessoal da tribo de Benjamim. Só que percebe que esse caso de família não foi resolvido? Começou lá no ventre de Rebeca, entre Esaú e Jacó. Eles nasceram e continuou o problema. Quando chega na época do Êxodo, o problema continua. Quando chega na época de Saul, o problema continua e não é resolvido. Aí quando chega nesse momento da história aqui, a gente tem de um lado Amã, que é um agagita, um amalequita, e a gente tem do outro lado Mardoqueu, que é um descendente da tribo de Benjamim, um benjamita. E a história, a guerra continua acontecendo. Por isso é que Amã tinha tanto ódio do povo judeu. Porque é uma história que remonta lá atrás do seu passado, dos seus pais. E ele não está disponível. Na verdade, ele quer aniquilar o povo judeu de qualquer forma. Isso traz uma lição para nós aqui. Uma grande lição para nós. Aquele perdão, meu irmão, que você não libera no seu relacionamento hoje, na sua família, isso pode gerar um problema enorme lá na frente. Aquele problema que você está no seu casamento, aquele problema que você enfrentou com a sua esposa, foi colocado para debaixo do tapete e você não tratou. Uma guerra que aparentemente foi resolvida porque não foi tratada e ninguém fala mais sobre esse assunto. Lá na frente pode dar um problema. É aquele perdão um problema que você tem com a sua sogra, um problema que você tem com o seu sogro, um problema que você tem com um cunhado, com alguém da sua família, aí você não trata, fica cada um para o seu lado, e lá na frente isso pode gerar um grande problema, e depois tem que tratar esse problema. Então, fechando esse parênteses aqui, né, desse casos de família, se a gente tem perdão para liberar para os nossos familiares, vamos liberar esse perdão, vamos ser agentes de reconciliação no nosso lar. Mas vamos voltar aqui para a história de Esté. Esté, ela estava tão distante do seu povo que ela não estava sabendo o que estava acontecendo com o seu povo. O povo que estava em prantos devido ao decreto que havia sido dado para aniquilar o povo judeu. Aí uma de suas criadas conta a Esté que Mardoqueu, que vivia ali na frente ali do palácio, ele tinha uma função ali, ele era alguém do governo trabalhando ali, ele estava com panos de saco ali, ele estava em luto naquele momento. E ela conta para Esté o que é que está acontecendo com o seu primo, com Mardoqueu. Então ela chama um dos eunucos que trabalhavam ali no palácio, ela pede que ataque, vá até ele saber o que é que está acontecendo. Capítulo 4, verso 8. Mardoqueu entregou a Ataque uma cópia do decreto publicado em Susã, que ordenava o extermínio de todos os judeus. Pediu a Ataque que mostrasse o decreto a Ester e lhe explicasse a situação. Também pediu a Ataque que a orientasse a ir falar com o rei para implorar por misericórdia e interceder em favor do seu povo. Ataque voltou a Ester com o recado de Mardoqueu. Então Ester mandou Ataque dizer a Mardoqueu:
Todos os oficiais do rei, e até mesmo o povo das províncias, sabem que qualquer pessoa que se apresenta diante do rei no pátio interno, sem ter sido convidada, está condenada a morrer, a menos que o rei lhe estenda o cetro de ouro. Além do mais, 30 dias, faz 30 dias que o rei não me chama à sua presença. O rei estava só com as outras do harém. E o recado de Esther foi transmitido a Mardoqueu. Então Esther, nesse momento, ela sente pela própria vida. Diferente dos amigos de Daniel, que é jogado na fornalha e que não teme pela própria vida, com a fé e com a esperança de que seriam salvos. Esther não. Nesse momento ela não estava com essa fé para estar na frente diante do rei. Esther ainda não havia percebido que a Pérsia não era o seu verdadeiro lar. O que aconteceu com Mardoqueu ainda não tinha acontecido com ela. Mas é nesse momento dessa história que acontece a grande virada da história. É exatamente neste momento. Usado por Deus, Mardoqueu diz algo que muda a visão de Esther. Diz algo que a faz despertar desse delírio que eu sou a rainha da Pérsia. Eu sou a mulher do grande imperador. Ele diz algo que a desperta desse momento. Que a faz entender que a sua identidade persa não é a sua verdadeira identidade. Versículo 13. Mardoqueu enviou esta resposta a Esther: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Aí olha só esta pergunta aqui. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Quem sabe, igreja, não foi por isso que Deus te colocou na empresa que você está? Quem sabe, igreja, não foi por isso que Deus te deu o cargo de liderança que você tem, o cargo de chefia que você tem? Quem sabe não foi por isso que Deus permitiu você ter uma boa condição financeira? Quem sabe? Quem sabe não foi por isso que Deus permitiu você passar tirar uma boa nota do Enem, entrar na Universidade Federal do Ceará, entrar na Universidade Estadual do Ceará, na Unifor, no ITA, no IME. Quem sabe não foi por isso que Deus te colocou lá? Pode ser que até hoje você esteja vivendo como Esther, preocupando-se cada vez mais consigo mesmo. Nesse mundo que a gente vive, onde a gente se preocupa, não, eu preciso aqui criar, eu preciso primeiro ter as condições financeiras suficientes para poder eu ter uma família, para poder eu criar a minha família, para poder eu dar tudo de melhor para a minha família, e é tudo meu, tudo meu, tudo meu, tudo meu, tudo meu, sem pensar no próximo, sem pensar no reino de Deus, sem pensar no propósito que você tem aqui nessa terra. Comendo dos banquetes do rei, sendo Esther na rua, assumindo esse papel de Esther na rua, mas quando chega na igreja, aleluia, glória a Deus, somos Hadassah, oh glória. Mas aqueles que de fato são de Cristo têm uma missão para cumprir, porque o Senhor disse, Jesus nos falou, a gente tem que anunciar as boas novas. Nós temos que anunciar as boas novas. Nós temos uma missão enquanto reino de Deus, enquanto servos desse reino presente neste mundo. Nós temos que parar de olhar para o nosso próprio umbigo e assumir a nossa identidade cristocêntrica. Quem sabe não chegou o tempo de Deus para nós, de tomar a nossa verdadeira identidade, de tomar o partido de Cristo. Quem sabe não chegou esse tempo para nós, e pode ser que Deus esteja falando contigo agora, nesse momento, a respeito disso. Mas aqui acontece o despertar de Esther. As palavras trazidas por ataque, vinda de Mardoqueu, atacou o coração de Esther. E ela não teve mais como seguir como ela vinha seguindo. Ela tinha que haver uma mudança na vida dela. Essa mulher linda por fora, tão bela, mas com as suas imperfeições do lado de dentro, ela se tornará notável nesse momento, não pela sua beleza, não por aquilo que ela mostra do lado de fora, mas ela vai se tornar notável pela sua coragem. Ela vai se tornar notável pela sua sabedoria. Ela vai se tornar notável pela sua fé. Olha a resposta dela neste momento, capítulo 4, verso 15.
Então Esté enviou essa resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus de Susã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Agora sim, uma mulher notável pela sua coragem, uma mulher notável pela sua fé, pela sua sabedoria. O apóstolo Paulo nos fala lá em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne ou sangue, não é contra homens, mas é contra principados e potestades. Então existem lutas que para serem travadas não é com a sabedoria humana. Lutas para serem travadas tem que ser com o joelho no chão. Tem lutas que para serem travadas tem que ser oração, jejum. É assim que nós travamos as nossas batalhas. Quando a gente vai pela sabedoria humana, pela nossa força, acontece o que aconteceu com o rei Dario, acontece o que aconteceu com o rei Xerxes. Não conseguiram vencer. Mas são lutas que para travar essas lutas a gente tem que estar cheio do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa nos conduzir. Primeiro a gente precisa ir diante do Senhor. E foi isso que essa mulher fez. Ela se coloca diante de Deus. Ela recebe sabedoria do alto para lidar com essa situação. E quando a sabedoria é divina, quando ela vem do alto, ela não é imprudente. Então Esté, ela não vai agir com imprudência, porque o Senhor não age com imprudência. Quando Pedro decepa a orelha do soldado, da forma irada, da forma como ele agiu, de forma imprudente, Jesus vai lá e repreende Pedro. Porque não é uma batalha para ser tratada com imprudência. Deus tem um tempo certo para as coisas acontecerem. Ele é o tapeceiro, gente. Ele sabe o fim desde o começo. É Ele que está traçando essas linhas ali, no seu tear, com paciência, com prudência. Então Esté, com sabedoria, ela agiu com prudência. Ela não se tornou um anarquista, se levantando contra o poder de Amã, se levantando contra o governo do seu marido. Pelo contrário, ela foi estratégica. Essa mulher, ela se colocou em oração diante de Deus para agir de forma estratégica ali. Ela continuou sendo Esté. Quem a via, olhava, ali está a rainha Esté, mas o seu coração era Hadassa. Ela continuou sendo Esté na Pérsia, mas o seu coração agora estava transformado. O seu coração estava mudado. O seu coração era o coração de Hadassa, uma plantinha enraizada no solo, uma plantinha enraizada em Cristo Jesus. É onde nós devemos estar enraizado, o nosso solo, onde nós devemos estar. Temos a aparência de uma estrela, mas a gente não precisa ser uma estrela aí para esse mundo, mas ser uma planta enraizada no solo, como Hadassa. Esté capítulo 5, verso 1. No terceiro dia do jejum, olha só a estratégia desta mulher. Ela vestiu seus trajes reais, entrou no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava sentado no trono, voltado para a entrada. Quando viu a rainha Esté ali no pátio interno, ali um momento de tensão. E agora, se ele não estender o cetro, ela morre na hora. Quando a gente lê a história do povo persa, a gente fica sabendo que ali atrás do rei tinha um monte de gente armado ali. Se o rei ordenasse a morte de alguém, morria naquela hora. Então, nesse momento de tensão que ela entra ali, naquele momento, no pátio interno, ele a recebe de bom grado e lhe estende o cetro de ouro. Então Esté se aproxima e toca ali na ponta. E ele pergunta: o que você deseja, rainha Esté? Qual é o seu pedido? Eu atenderei mesmo que peça metade do reino. Esté respondeu: se lhe parecer bem, venha hoje com Amã a um banquete que preparei para o rei. Se Esté pedisse naquele momento a proteção do seu povo, seria muito complicado, não seria estratégico, seria imprudente. Porque as leis ali no Império Persa, elas eram irrevogáveis. Ou seja, ele selou com o anel aquele decreto. Aquele decreto ele não poderia ser revogado. Então, ela pedir pelo seu povo, ela estava dizendo: ó rei, sabe aquele decreto, aquela lei que o senhor assinou? Rasga fora. Não pode. E além do mais, ela ia revelar a sua verdadeira identidade naquele momento. E ali não era a hora de revelar a sua verdadeira identidade. Deus tem um plano e guia Esté neste momento. Amã, ele se sente o cara. Amã já era o homem de confiança do rei. Agora, meu amigo, ele era o queridinho da rainha. Ah, meu amigo, a rainha me convidou para um banquete para mim ser o segurador de vela oficial desse império. Vai ser só eu segurando a vela, a rainha e o rei. Ele estava se sentindo o cara diante dessa situação. Agora olha só, esse homem ele tinha tanta sede por poder que ele sai de lá
feliz, radiante, mas quando ele passa por Mardoqueu, aí pronto, aí o mundo dele desaba, porque mais uma vez, Mardoqueu, do jeito que está lá em pé, ele fica em pé e não se curva diante de Amã. Aí ele fica com ódio daquilo, ele chega em casa, ele vai contar para sua esposa, vai contar para os seus amigos, que o aconselha a fazer uma forca e convencer o rei a enforcar Mardoqueu ali, a punir Mardoqueu, a matar Mardoqueu. Então ele constrói essa forca ali, naquele momento, e vai, no outro dia de manhã cedo, ao palácio, para pedir essa autorização. Agora perceba só, o que é que Esther fez até agora? Esther, ela agiu com sabedoria, com prudência, né? O que ela fez até agora foi marcar um jantar, um banquete. Mas Deus, como tapeceiro, enquanto Esther marca o banquete, Deus está aqui, ó, no seu tear, trabalhando. Aí naquela noite, coisas que só o Senhor faz, o rei teve uma insônia. E na falta de um Netflix para ele assistir dorama, ele chama o pessoal do palácio e diz assim: rapaz, me conte as histórias do reino, pega ali o livro e conte para mim. Então eles começam a contar a história do reino, e ali ele chega no capítulo onde fala daquele plano para matá-lo. E naquele momento ele descobre que quem descobriu aquele plano foi Mardoqueu, e ele pergunta: o que foi que fizeram a Mardoqueu? Nada. Como assim não fizeram nada a Mardoqueu? Ele merece ser honrado pelo que ele fez. Então é nesse momento da história que ele descobre tudo isso. Aí ele chama Amã. Amã não era o conselheiro do rei? Quem é que está aí fora? Amã está aí fora, doido para pedir autorização para matar Mardoqueu. Amã, venha cá. Chegou Amã, Amã entrou, capítulo 6, verso 6. Amã entrou e o rei lhe perguntou: o que eu devo fazer para honrar um homem que muito me agrada? E Amã, meu amigo, nessa hora, Amã pensou: a quem o rei desejaria honrar, senão a mim? Por isso respondeu: se o rei deseja honrar alguém, mande trazer um dos mantos que o rei costuma usar, um cavalo no qual o rei costuma montar, e que tem um emblema real na cabeça. Ordene que o manto e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, e que ele ponha o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduza pela praça da cidade sobre o cavalo do rei. Mande que o oficial proclame em alta voz: assim o rei faz a quem ele deseja honrar. Assim o rei faz a quem ele deseja honrar. Aí o rei naquela hora: excelente, Amã. Ao Amã: opa, rapaz, agora vai ser melhor ainda. Excelente, olha, vá depressa pegar meu manto e meu cavalo e faça ao judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do palácio, exatamente o que você sugeriu. Não esqueça de nenhum detalhe. Rapaz, quantos são cearenses aqui? Cearense. O que é que a gente faria nessa hora? Eu faria isso. E ele nascer de dentro de mim, eu ia ser morto ali, naquela hora ali pelo soldado, mas não tinha como, ia ser mais forte do que eu. O apóstolo Paulo nos diz lá em Romanos capítulo 12, verso 3, que ninguém se considere melhor do que realmente é. Amã se considerava melhor do que era, e ele pagou caro por isso. E ao contar para sua esposa, ela tem um momento de lucidez, de sabedoria na sua vida, e ela diz: Amã, tá bom, parou, não tente mais contra, porque não vai dar certo. Só que Amã não ouve a sua esposa. Amã saiu de lá para o banquete, e nesse momento Esther, num banquete ali, conta que seu povo está para ser aniquilado. Como o rei não sabia quem era o povo, afinal Amã não tinha dito quem era o povo, né? Ele falou só aquele povo. Então o rei, ele queria saber do que se tratava essa história. Então ele pergunta: onde está o homem que teria audácia de fazer isso? Esther revela que Amã fica apavorado, Amã fica no cerco sem saída. O rei então se levanta, vai para o seu jardim, vai pensar a respeito desse assunto. E quando ele volta, ele vê Amã em cima de Esther. Aí foi que o negócio piorou de vez. Porque na verdade Amã estava implorando pela sua vida. Mas o que o rei vê, quando ele está voltando do jardim, é: rapaz, esse homem vai atacar minha mulher aqui, dentro do meu palácio, aqui na minha frente. Então o rei fica furioso com isso. Se a situação de Amã já era ruim, fica pior. Porque lá dentro daquela sala tinha um funcionário ali, que ele nunca gostou de Amã, mas eu acho que ele nunca contou para ninguém.
Ele estava no cantinho dele ali, como quem não quer nada, só ouvindo a conversa. Aí lá no capítulo 7, verso 9, o nome dele é Arbona. Ele disse: olhe, ouvi dizer que Amã construiu uma forca de mais de 20 metros no pátio da casa dele, e ele pretendia usar para enforcar Mardoqueu, o homem que salvou o rei de ser assassinado. Eu não digo mais nada. Aí o rei, então ele vai morrer dentro da casa dele mesmo. Bote ele para ser enforcado naquela forca que ele fez na casa dele. Bom, gente, eu chego ao fim dessa história aqui, concluindo essa história. Então, sem Amã na história, Esther herdou todos os bens de Amã, ficou rica. Mardoqueu assume uma posição de destaque, porque o anel que era de Amã é colocado agora no dedo de Mardoqueu. E a pedido de Esther, Xerxes assina um novo decreto, que ele não revoga o decreto anterior, mas agora dava direito ao povo judeu de se defender caso viesse a ser atacado. Isso fez com que muitas outras pessoas, outros povos que não eram judeus, a se juntarem ao povo judeu, e assim o povo judeu sai dali, daquele momento, fortalecido. O texto diz que eles se alegram muito depois de tudo isso. E a história de Esther, ela nos traz algumas grandes lições. E eu quero trazer essas lições aqui para a gente encerrar esse momento. A primeira é saber que nós não estamos nesse mundo apenas para olhar para nós mesmos. Nós não estamos nesse mundo para olhar para o nosso próprio umbigo. Deus tem um plano muito maior para nós. E mesmo que você não tenha atentado para isso, mesmo que você ainda não tenha percebido isso, vai chegar a hora, vai chegar o momento divino, que Deus vai te cutucar onde tu está e vai dizer: assume a tua identidade. Sai dessa posição, sai da forma como você está atuando, desperta. Nós temos uma missão nesse mundo: proclamar o nome de Jesus, anunciar as boas novas, falar de perdão, falar do amor de Cristo derramado na cruz do Calvário por nós. A segunda lição é colocar a vida, os nossos planos, a nossa vida nas mãos de Deus. É confiar no Senhor, esperar o tempo certo de agir, com prudência, com sabedoria, com responsabilidade, com fé. Mas para isso a gente tem que se curvar diante de Deus, primeiramente, e colocar diante dele. A terceira, falando ainda mais sobre essa sabedoria, é realmente saber agir, é a sabedoria necessária para agir, para conviver na Pérsia. A gente não convive nesse mundo trancado em uma bolha. A gente vai falar no EPL, nessa igreja fora da bolha. Não é trancado numa bolha. A gente vai ser externo nesse mundo, mas com um coração de Hadassah. As pessoas nos vão ver como Esther, mas dentro deste coração aqui tem uma identidade cristocêntrica aqui dentro. É o coração de Hadassah. É conquistar a simpatia de todos os povos. Atos capítulo 2, foi assim que a igreja primitiva agiu, levando Jesus para as pessoas. Mas atenção, nessa forma como a gente vai conviver nesse mundo. Porque é com esta sabedoria divina diante de Deus que nós vamos entender se o mundo que nós estamos é a Pérsia ou é Sodoma. Porque na Pérsia é possível sim a gente conviver. Tem trabalhos em que nós estamos inseridos que é possível a gente conviver. Onde a gente consegue ali entender um pouco da cultura e discernir até onde é que a gente pode ir. Ah, você é um funcionário do governo, você é um funcionário do Estado. É possível você continuar lá no seu trabalho, no Estado, no governo, onde você trabalha, e não ser corrupto. E não fazer nepotismo. É possível viver nessa Pérsia. Você que é um vendedor, é possível você trabalhar com vendas e cobrar o preço justo. E não enganar ninguém. É possível, você não precisa sair de onde você está. Você que é da área médica, é possível você trabalhar nessa área e ser empático, e ser solidário com o outro, em atender bem as pessoas que estão ali diante de você. É possível. É possível você ser um advogado, você trabalhar na área do direito, e você ser justo. E você entender até que ponto, quais casos eu pego, quais casos eu não pego. Será que vale a pena o dinheiro para poder pegar aquilo ou aquilo outro? Então é possível viver dessa forma, porque Esther viveu dessa forma. Ela serviu com excelência e sabedoria dentro do sistema, assim como Daniel viveu com excelência e sabedoria. Isso é fruto dos milagres que acontecem aqui, nesta igreja,
que acontece na sua casa quando você ora, no seu GR, que Deus vai fazendo um milagre no seu coração, vai te transformando para você fazer diferença neste mundo. Então é possível. Isso se você viver na Pérsia. Agora, se você entender que você vive em Sodoma, o que é que a gente deve fazer? Fazer como Ló. Foge. Foge e não olha para trás. Um ambiente horrível, pesado de corrupção, não é teu ambiente, meu irmão, sai daí. Prostituição não é teu ambiente, sai daí. Drogas não é teu ambiente, sai daí, cara. Sai e não olha para trás. Então essa sabedoria divina vai nos fazer olhar para esses ambientes e identificar onde quer que nós estejamos. E que nós possamos aqui, eu termino essa mensagem dessa forma, que nós possamos, diante de tudo isso, sair daqui e perceber que nós seremos mulheres notáveis, ou homens notáveis, não por aquilo que a gente pode fazer, pela minha capacidade cognitiva, pela minha sabedoria, pela minha competência, não é por isso não. Vamos ser notados como homens e mulheres notáveis pela nossa ética, pelo nosso caráter, pela forma como a gente mostra Cristo aí para as pessoas, pela forma como as pessoas olham para nós e lê a Bíblia através da nossa vida. É assim como nós seremos notáveis, como homens e mulheres notáveis. Amém? Vamos orar. Antes de encerrar aqui, eu não posso sair daqui sem fazer esta pergunta. Se tem alguém aqui que a pessoa ela tem a identidade cristocêntrica já, só que ela nem sabe, porque ela nunca reconheceu Cristo como Senhor e Salvador. Só que Cristo nos escolheu no ventre, né? Então Deus já nos escolheu no ventre. Então tem pessoas aqui que têm essa identidade cristocêntrica, mas não sabe. Se por acaso Deus tocou no teu coração e está te chamando para assumir essa identidade e dizer: eu quero aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, então levanta a tua mão aí para que a gente possa te reconhecer, para que a gente possa te dar um abraço, para que a gente possa orar com você. Se alguém aqui quer tomar uma decisão por Cristo e assumir essa identidade cristocêntrica e aceitar Jesus, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, se tem alguém aqui, é só você levantar a mão e a gente vai orar por você. Amém, irmão? Se tiver alguém aqui, a gente faz esta oração. Mas a gente, enquanto igreja, aleluia, a gente, enquanto igreja, que a gente saia daqui com isso na mente. Seremos Esther lá fora, mas o nosso coração é de Hadassah. Então que você saia daqui pronto para tomar uma decisão de fazer diferença neste mundo, nesta Pérsia onde Deus te colocou. Senhor, muito obrigado, Deus, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor faz por nós. Obrigado pela forma como o Senhor nos envolve, pela forma como a tua palavra nos alcança, nos toca, Jesus. Senhor, que possamos sair daqui, Senhor Deus, e ser alguém notável ali fora, não por aquilo que a gente tem, mas por aquilo que a gente é, pela nossa identidade em Ti, pela nossa ética, pelo nosso caráter, pela nossa vida. Deus, faz diferença no meio do Teu povo, Deus, para que a gente possa testemunhar, falar de Ti, anunciar as boas novas onde quer que a gente seja colocado, na Pérsia onde o Senhor nos colocou. Senhor Deus, nos abençoa, Pai. Abençoa a Tua igreja, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém.